Olá, estamos no ar com mais um programa Lives Cultura no UFG, uma realização da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, Centro Cultural UFG, com apoio da TV UFG, Rádio Universitária, SECOM e Reitoria Digital. Os nossos convidados de hoje são Roseli Gonçalves da Rocha, presidente do Núcleo de Ciência e Arte e Cultura do IF Goiano, responsável pela pasta de Cultura e Eventos do IF Goiano na Pró-Reitoria de Extensão. William Batista dos Santos, professor de Educação Física, Técnica e Tecnológica do IF e diretor de Ações Sociais da Pró-Reitoria de Extensão. Professor Rogério Bianchi de Araújo, doutor em Antropologia pela PUC São Paulo e pós-doutor em Estudos sobre Utopia na Universidade do Porto, é professor do curso de Ciências Sociais da Universidade Federal de Catalão. Aloísio Scala Vulcani, professor associado e diretor de cultura da PROEC, Universidade Federal de Jataí. Sejam todos bem-vindos ao nosso programa, hoje falando um pouco sobre a rede de cultura IPSGO. Então, para quem não conhece, né, a rede de cultura das instituições públicas de ensino superior, ela foi criada a partir de uma reunião realizada 1º de novembro de 2018, onde os reitores, né, começaram a pensar firmemente num trabalho sinergético em rede. Então, a partir de 2019, essas instituições, primeiramente o FG, IFG, IF Goiano e o EG, iniciaram as suas reuniões mensais e, às vezes, quinzenais, buscando conhecer a realidade de cada instituição na área cultural. Então, a partir de meados do ano passado, nós decidimos, então, que o caminho interessante seria a criação de uma rede de cultura formalizada, a fim de compartilharmos, né, todas as nossas experiências políticas e nos ajudarmos fortalecendo os campos de cultura nas instituições públicas de ensino superior. Então, ao final do ano e início desse ano, entraram também as universidades Federal de Catalão e Federal de Jataí, e no início do ano a gente, então, assinou o termo de cooperação, criando oficialmente a rede. Então, nesse momento, a gente começa uma semana festiva, onde nós estamos lançando publicamente a rede de cultura IPSGO. Então, essa live ela tem esse motivo de discutirmos, divulgarmos o que é a rede, né, e quais são os caminhos que nós estamos pensando nessa rede, que é uma rede de espaço de partilha, criação, produção, fruição, difusão e circulação de cultura. Então, para começar essa primeira parte aí sobre como é que esse trabalho, né, esse trabalho em conjunto, os encontros, a gente visitando uns aos outros, né, com reuniões cada vez em uma instituição, para também a gente já fazer visitas técnicas, compreender, entender quais eram as estruturas e a realidade de cada instituição. Então, a gente percebe que foi fortalecendo e afinando o grupo, né? Como eu sou musicista, essa afinação do grupo ela é muito importante para o trabalho, né? Para a orquestra tocar afinada, né? Então, eu vou começar com a Roseli, primeiras damas. Então, Roseli, assim, como é que você vê, né, esse trabalho da rede, né? Primeiro o GT, depois você transformou a rede, no trabalho da cultura no IF Goiano? Olá, gente, boa noite a todos. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer publicamente, né, o empenho, né, da professora Flávia na condução do trabalho da constituição, né, da rede IPSGO, dos meus colegas, né, das instituições parceiras. Então, é com grande alegria que eu falo que faço parte da rede IPSGO desde o início. Então, assim, eu vou contar um pouquinho da cultura no IF Goiano. A cultura no IF Goiano, ela está sob a responsabilidade da Pró-Reitoria de Extensão,
e nós temos como suporte o Núcleo de Ciência, Arte e Cultura do IF Goiano, o nosso NAIF. E eu estou como presidente atualmente do NAIF institucional, e nós temos 12 unidades, cada camp nosso tem um núcleo local. Então, assim, a origem do NAIF é de 2012, quando foi iniciado. Algumas pessoas até acham que tem a ver com a arte naif, né? Então, assim, é só uma semelhança. O NAIF original era Núcleo de Arte do IF Goiano, mas é só uma coincidência. Mas, assim, logo em seguida o pessoal já entendeu, né, quais as possibilidades que o NAIF podia oferecer, né, enquanto ações, né, de arte e cultura, e já virou o Núcleo de Ciência, Arte e Cultura do IF Goiano. Então, em 2016, a gente institucionaliza o NAIF, e a gente começa nossas ações integradas, Pró-Reitoria de Extensão e todas as nossas 12 unidades. Então, assim, a gente já consegue fazer algumas ações integradas, né, então, lançar editais com participação de alunos, mas com a rede agora, em 2018, né, o início da rede, a gente percebe, assim, que a gente consegue avançar em algumas ações, não só pela parceria, né, propriamente dita, mas por toda a troca de experiência, né, então, assim, desde lá do GT, que a Flávia acabou de comentar aí, do GT em 2018, né, pensando na criação da rede, a gente já tem aproveitado bastante, né, dessa expertise dos nossos colegas, porque, assim, para o IF Goiano, nós temos um pouco mais de dificuldades, porque nós não temos curso, né, de artes. Então, consequentemente, a gente não tem profissionais da área. Então, a rede, ela veio com esse suporte, né? Então, sim, muito importante para nós. Primeiro, a gente pensa na cultura no IF Goiano, porque a gente tem um bom relacionamento com os nossos gestores, que têm nos dado todo o apoio, então não é a falta do apoio que a gente vai conseguir avançar, e a rede, ela vem com esse papel, né, de apoiador externo. Então, assim, como a gente não tem profissionais da área, o nosso gargalo ainda é capacitação, então a gente tem aproveitado até o isolamento social, né, participar de ações coletivas, reuniões, as nossas reuniões mensais da rede, lives, rodas de conversas. Então, tudo isso tem nos auxiliado bastante, e é o que dá para fazer, né, nesse escopo de isolamento social. E exemplo disso, eu fiquei bem feliz, porque a partir da rede IPSGO, eu pude participar do 4º Forcut, que foi o 4º Fórum Nacional de Gestão de Cultura, das IPs, né, das Instituições Públicas de Ensino Superior, e que aconteceu agora em setembro. E, assim, o discurso, né, todo o debate que ocorreu durante o fórum foi em torno da necessidade das instituições criarem, né, suas próprias políticas. Então, assim, isso já vem sendo discutido coletivamente, mas nós já estamos falando disso internamente também. Então, assim, a gente está buscando, né, verificando quais são as possibilidades da gente criar a nossa própria política. Então, hoje nós temos como apoiadores a nossa pró-reitora de extensão, a professora Geisa, nosso reitor, diretores gerais dos campi de extensão, os nossos núcleos, né, que são bastante importantes nesse processo de avanço, né, de promoção de arte e cultura. Então, assim, nós já estamos com quase 60 membros no NAIF, e, assim, no nosso caso específico, a gente tem um pouquinho mais de dificuldade, por conta do que eu já mencionei. E aí eu finalizo dizendo, assim, que eu estou feliz com a rede, eu estou bastante entusiasmada, né, com todo o trabalho que vem sendo desenvolvido, e vejo de forma muito positiva para todos nós, né, e vejo muito trabalho pela frente e muita coisa boa, né, para todos nós. Obrigada, Roseli. Chegou o nosso 6º colega aqui que estava ainda se conectando. Augusto, seja bem-vindo. Coordenador. Boa noite, pessoal. Muito obrigado, Flávia. Da Universidade Estadual de Goiás. Seja bem-vindo, Augusto. Augusto acabou de dar uma aula e entrou nesse nossa live. Seja muito bem-vindo, Augusto. Obrigado, boa noite. Eu vou passar a palavra, então, para o William. William, para você falar um pouquinho, né, do IFG, né, que é, na verdade, a instituição mais antiga entre as 6.
Bom, primeiramente eu quero agradecer a Flávia pelo convite, acho que é muita generosidade, né, abrir esse espaço aqui para nós falarmos um pouco dessa rede de cultura, a rede de cultura IPSGO, e aproveitar também aqui saudar, né, desejar uma boa noite para a Roseli, para o Rogério, para o Luiz, para o Augusto. Nós temos realizado aí vários encontros, né, e isso tem sido muito positivo para todos nós. Então, falar um pouco, né, dessa nossa experiência aqui, como ela tem sido desenvolvida coletivamente, e destacar essas contribuições, né, que a rede de cultura IPSGO ela tem proporcionado para o IFG também. Bom, como a Flávia disse, o IFG já é uma instituição, a rede, né, é uma instituição muito presente, já antiga no país, mas o IFG, particularmente, assim como o IF Goiânia, são instituições novas, né, tem aí aproximadamente pouco mais de 10 anos, mudou muito, né, a instituição vem modificando muito ao longo da história, e hoje nós estamos aí com uma rede federal de educação profissional e tecnológica com muita presença no processo de formação humana, onde a cultura ela tem um lugar de destaque também, né? Bom, pelo menos esse é uma proposta que está já bem consolidada dentro da rede, mas nós precisamos cotidianamente fortalecer esse diálogo interno para que nós possamos avançar aí na construção das políticas de cultura. E aí eu penso, né, que a rede de cultura IPSGO, composta aí por essas 6 instituições públicas de ensino superior do estado de Goiás, elas contribuem muito com essa articulação interinstitucional, né? Isso tem fortalecido o trabalho internamente no IFG, apesar que nesse momento ainda nós estamos fazendo um diálogo a nível de gestão, mas isso já tem provocado a mobilização interna também, para que nós possamos iniciar um trabalho de diálogo com a comunidade no sentido de pensar mesmo a constituição de uma política de cultura para o IFG e, da mesma forma, criar planos de cultura. Nós sabemos que todas as instituições, né, pelos diálogos que nós temos feito aqui, já produzem muitas ações, né, no campo do ensino, da pesquisa e da extensão, todas as instituições públicas têm dado uma contribuição significativa para o estado de Goiás, né, no que tange a própria a consolidação das políticas de cultura, mas nós percebemos que isso ainda precisa ser aprimorado, né, dentro de todas as nossas instituições. Então, eu penso, Flávio, que esse espaço, né, que nós temos constituído coletivamente, além de fortalecer esse processo de trabalho, proporcionar a troca de experiências, ele também tem sido um espaço de enriquecimento da formação humana. Eu sempre digo, né, que após cada reunião, após cada visita técnica, após cada diálogo que nós estabelecemos em nossas reuniões de trabalho, cada um volta mais fortalecido e animado, né, para suas instituições, e isso tem sido um combustível, assim, né, fundamental nesses momentos que nós vivemos hoje, né, no nosso país. Nós não podemos deixar de falar isso, porque eu acho que as instituições públicas de ensino superior, elas têm um lugar de destaque, e elas precisam fazer a defesa das políticas de cultura, e que nesse momento nós percebemos que sofrem ataques diversos, né, desde corte de orçamento, até mesmo ao desmonte, né, de ministérios. Então eu penso que quando essas instituições públicas elas se unem em torno desse objetivo comum, nós conseguimos fortalecer tanto o trabalho que cada instituição desenvolve com as suas comunidades, mas também, ao mesmo tempo, nós nos fortalecemos coletivamente. E aí, falando um pouco, né, do IFG, o IFG, como a Flávia disse, né, o Campus Goiânia, ele inaugura aqui no estado de Goiás a presença, né, da nossa instituição, que hoje é o IFG, é uma instituição centenária, apesar de nova, parece contraditório, né, mas é um campus também que é referência no campo da arte, da cultura, com cursos, né, de licenciatura e de formação também técnica integrada. Esse é um grande diferencial tanto do IFG quanto do IF Goiano, né? Nós trabalhamos com ensino superior, mas também trabalhamos com ensino médio integrado, e isso tudo tem proporcionado diversos avanços, né, no nosso diálogo interno. Assim como o Campus Goiânia, o Campus Cidade de Goiás, o Campus Aparecida de Goiânia também tem cursos, né, que são conectados com o campo da arte e da cultura, e
Estamos agora também dando passos maiores, né, internamente aqui, participando de programas, ofertando programas integrados, né, de mestrado profissional no campo da arte. Isso tem somado muito, né, com essa perspectiva de fortalecer o debate, o diálogo da cultura dentro do IFG. E, para além disso, também, o Festival de Arte de Goiás, que já vai para a 15ª edição, o Encontro de Culturas Negras, são dois espaços, assim, de grande mobilização da comunidade acadêmica do IFG e também do estado de Goiás, né, que envolve a comunidade externa, e tem sido dois espaços fundamentais para que nós possamos fortalecer esse diálogo. Nós estamos aí com um grande desafio de realizar o evento. Esses dois que eu citei há 2 anos, eles infelizmente não foram realizados, né, por diversas questões que têm aí acontecido no nosso país. Mas só para fechar, viu, Flávia, eu acho que tem uma notícia boa que eu acho que é necessário ser compartilhada, que é o edital Inspirarte. Ele foi lançado esse ano para valorizar o trabalho tanto da comunidade interna quanto da comunidade externa, e esse trabalho ele é fruto desse diálogo interinstitucional, desse fortalecimento, dessa troca de experiências que possibilitou a publicação desse edital. Tivemos 96 propostas aprovadas, 40 foram chamadas, né, na primeira chamada, o investimento de aproximadamente R$50 mil. Fizemos uma segunda chamada semana passada de mais 29 propostas, que vai ter aproximadamente mais uns 39, 40 mil reais de investimento, então totalizando aí cerca de 90 mil. E hoje o professor Daniel me permitiu aqui compartilhar com vocês que nós vamos chamar o restante das propostas, as 27 propostas. Se tiver alguém nos acompanhando aí que não foi chamado semana passada, provavelmente até sexta-feira nós vamos lançar, então, a terceira chamada do edital Inspirarte. Vamos, então, convocar as 96 propostas, e eu penso que essa é uma grande contribuição que o IFG e a Rede IPS, né, ela traz para o estado de Goiás. Então, é isso, né, agradeço pelo espaço e continuo aí para a gente dialogar depois. Nós é que agradecemos, William. Aproveitar, antes de passar a palavra para o professor Rogério, dizer que o Pantaleão está aí, Eduardo de Farias Vianas, a Ângela Araújo, Francimar Alves Ximenes, né? O IF Goiano está presente, boa noite, Reginaldo Júnior, Renan Lima, Eduardo também Viana, o IF Goiano presente, a nossa pró-reitora do IF Goiano, Geisa Boaventura, muito obrigada, professora, pela presença. Pantaleão parabeniza a todos envolvidos na criação e manutenção da Rede Cultura Ifugó. Kleber Ferreira, do IFG Reitoria, está presente. Ângela Araújo, do IF Goiano, Campus Catalão, está presente. Muito obrigada. Francimar destaca que o evento é importantíssimo para o fortalecimento da cultura em rede, na rede. A Mônica Fernandes parabeniza pela iniciativa. Daniel Silva Barbosa, nosso pró-reitor de extensão do IFG, está presente. Eu agradeço, professor Daniel, a presença e todo o apoio à rede. Alexandra Almeida, nossa colega querida da UFG, presente. Ana Maria, Ângela, Maura. Daqui a pouquinho eu falo mais gente. Todo mundo fazendo e batendo palma aqui para essa iniciativa. Bom, vamos chamar então o Rogério, da Federal de Catalão, né, uma das nossas mais novinhas instituições presentes na rede, para falar um pouquinho da UFCAT e desse novo momento, né? Rogério, seja bem-vindo. Olá, pessoal, boa noite a todos e todas as que estão assistindo aí a gente essa noite. Agradecer, saudar também os colegas que estão aqui compondo a mesa online aqui, né? Agradecer especialmente a Flávia pelo convite, né? E a organização dessa rede. Eu acho que ela é fundamental. Eu até vou chegar nela assim nessa breve fala ali no final. Mas antes eu vou ter que contextualizar um pouco a posição da UFCAT, né, perante a rede e assim, a felicidade da UFCAT de estar participando dessa rede, né? Como a Flávia já adiantou, nós somos uma universidade nova, né, assim como a professora Luísa também vai falar um pouco de Jataí, a Universidade Catalão e de Jataí, então elas foram
desmembradas, né, da UFG, criaram uma autonomia, e nessa autonomia foi montada na verdade está sendo montada uma estrutura, né? Antes nós tínhamos uma coordenação de pesquisa e extensão, agora nós temos 2 diretorias, não é? Uma diretoria de cultura e uma diretoria de extensão, né? Na verdade, eu assumi esse cargo em 1º de maio de 2020, no meio da pandemia já, né? Não sei nem em que lugar que eu ficaria lá no campus, né? Num retorno. Então, na verdade, eu assumi como encargos, né? Encargos de diretor pró-tempore de cultura, porque justamente nós estamos nesse processo de transição, né? Até lembro de uma primeira reunião que eu participei, onde o Cacildo, que era o coordenador de extensão, que é, na verdade, diretor de extensão, ele acabou me apresentando para a Flávia e para os demais, né? Então, eu cheguei de uma forma assim, cheguei de uma forma tardia, mas para minha felicidade, eu acredito que eu cheguei no momento certo, estava na hora certa, no lugar certo, né? Embora estivéssemos aí passando por esse distanciamento social, né? Aí eu vejo que, assim, a partir desse momento de maio para cá, eu percebi que nós temos 3 desafios ali na FCAT, né? O primeiro deles que é meio óbvio, assim, até a ausência de uma política cultural, né? Eu participei do Forcut ali, foi muito importante participar daquele GT sobre política cultural, aprendi bastante, eu acredito que nós vamos ter que fazer uma força-tarefa no FCAT para montarmos essa política cultural, mas eu acredito que meu sonho é que já seja feita em rede, né? Esse é um primeiro desafio. O segundo, a professora Roseli já falou, também nós temos esse mesmo problema, a ausência de cursos relacionados às atividades culturais, né, diretamente às artes. Embora eu acredito que aqui em Catalão nós temos 2 cursos importantes que fazem um trabalho cultural grande, que é particularmente Educação Física e o curso de Letras também, né? E algumas iniciativas de professores que são um pouco isoladas, né? Então, acredito que agora, com uma diretoria de cultura, a gente consiga dar um corpo maior para esse pessoal, dar mais suporte, mais apoio, né? Então, esse é um outro desafio, e também, quem sabe, trazer cursos ligados às artes, curso de música, de cinema, enfim, artes plásticas, visuais, né? Isso está no horizonte, está inclusive no PDI das Ciências Sociais. Agora, a ideia é que a gente coloque isso como uma possibilidade no campus, né? Enquanto diretor de cultura. E um outro desafio, o terceiro desafio, é tirar a cultura, eu acredito, desse estereótipo, o estereótipo da cultura com abertura de eventos científicos, né? Eu acredito que a cultura ela tem que permear, assim, permear os cursos, permear as políticas. Ela tem o campus, na verdade, a universidade tem que respirar a cultura, ela tem que estar em todos os espaços, né? E não só presente ali de uma forma... É importante a abertura de eventos científicos, mas, a meu ver, ela meio que estereotipa um pouco, né? Então, a participação de coletivos de alunos, eu acredito que, e outros também, eles acabam quebrando um pouco isso, mas ainda precisa de uma forma mais institucionalizada quebrar esse estereótipo, né? Aí, entrando mais especificamente no campo das redes, né? A rede, para mim, é uma felicidade enorme, até pelo meu campo de pesquisa. Eu venho da área da antropologia da complexidade, né? E a própria área da complexidade ela já vem de um verbo, de uma ação, que é tecer junto, né? Tecer junto, entrelaçar, unir, reunir, né? E a importância dessa ideia da religação dos saberes, né? Da ciência, da arte, dos múltiplos saberes dos povos quilombolas, indígenas, ribeirinhos, caiçaras, enfim. E a rede, para mim, ela tem esse papel, né? A própria área da complexidade, a antropologia da complexidade, ela é o tempo inteiro permeada por essa ideia de rede, né? Essa ideia de rede vem interligada à ideia de religação. E ao nós nos reunirmos aqui, e outras tantas pessoas, né? E ampliarmos essa rede, eu acredito que cada vez mais estaríamos entrando nesse campo da complexidade, da transdisciplinaridade, ou seja, do campo do que a universidade mesmo tem que realizar, né? Esse universo de coisas, esse universo de saberes dialogando entre eles, né?
E a rede tem esse poder, quem sabe, de uma rede de cultura que nós estamos aqui de maneira pioneira estabelecendo, isso pode ser um paradigma mesmo, como referenciais de redes de pesquisa, redes de relacionamentos, redes, enfim, né? Eu fiz estudos sobre utopia, então eu sou sempre utópico, no sentido positivo, né? Não no sentido senso comum. Bom, e para finalizar, assim, a rede é importantíssima para nós porque nós estamos no caminho de criar, como eu já disse, uma política cultural. E a minha grande ambição nessa rede é que a gente possa, né, nessa política cultural já sai em rede. Não seria uma política cultural específica da UFICAT, mas seria uma política cultural da rede IPSGO, né? E esse para mim, assim, acho que é o grande desafio, não é? Da gente conseguir estabelecer esses laços entre nós, e já que é como o William falou, é extremamente prazeroso nossas reuniões, e como parece que essa rede vai ficando mais fortalecida, né? Parece aquelas teias de aranha mesmo que vão se formando e se retroalimentando, né, e se fortalecendo. Então, é isso. Obrigada, Rogério. Mas que bom, né? Já descobri outra, aí, ó, uma outra referência teórica que a gente não teve tempo de conversar nas nossas reuniões. Eu também trabalho com Edgar Morin, então olha aí, já temos. Exatamente. Já temos referenciais teóricos, né? Com certeza aqui Paulo Freire, né? Dentre outros também são referenciais comuns. Mas realmente, Rogério, a gente ainda está discutindo essa questão, né, das políticas, se vamos fazer separados ou juntos, mas eu penso que vamos fazer em rede, né, as discussões. E os documentos a gente vai vendo, de acordo com o desenrolar do processo, o que é possível em cada instituição, né, porque a gente sabe que cada instituição tem um formato, mas que o teor, né, da política cultural seja um teor comum, né? Eu acho que realmente foi muito bem falado, Rogério, que exatamente a cultura ela é transdisciplinar por natureza, ela perpassa o ensino, a pesquisa e a extensão, né, em variados aspectos da formação humana, né? Então, realmente, a gente fica muito feliz com esse momento, né, que no momento em que o Brasil vive cortes na área da educação, uma desvalorização da cultura, como o William falou, né, uma ausência de ministério, mas a gente vê as pessoas, né, se mobilizando, os trabalhadores da cultura se mobilizando, e eu percebo, pela minha trajetória na cultura, que com uma maturidade interessante nesse momento, né, como você falou, né, a cultura como parte, a arte como parte do contexto humano e social, né? Mas que não aquele conceito clássico de arte como algo superior, né? Algo de uma elite, né? Ou uma cultura hegemônica, mas não, são várias culturas, né? Que perpassam todos os conhecimentos, e também talvez essa pecha só da música, né? Da apresentação, né, que você mencionou, né, que às vezes fica restrita ao cerimonial, né, porque as instituições, a música, ela sempre esteve presente nos cerimoniais, né, desde as cortes, das monarquias até depois nas esferas públicas, né, do presidência, governador, direção, reitor, eventos todos têm a música faz parte do protocolo cerimonial. Mas não é só isso, né, Rogério? Ela pode até fazer parte, a gente que a música agradece, mas ela vai além dessas representações, né, de poder e de solenes, né, vamos falar assim. Mas vamos seguir. Antes de eu passar para o Aloysio, vou falar que a Maura chegou, a Ângela mandando um abraço para a Roseli, minha amiga, que orgulho, Maria Márcia Borba presente, a Geisa também mandando um abraço pela iniciativa da Rede Cultura IPSGO e parabenizando a sua fala, Roseli. Elvis está aqui, a Célia Freitas está aqui, o Felipe, enfim, muita gente. A Márcia parabenizando os organizadores, e a Sueli, a Roseli, né, por representar tão bem o IF goiano. Pantaleão
parabenizar a fala do Rogério, enfim, vamos seguindo. Então, vou passar também a palavra agora para outra instituição irmã da UFCAT, que foi criada pelo mesmo decreto, né? Então, seja bem-vindo. Aloísio. Vamos lá. Boa noite novamente aos colegas, a quem está nos assistindo. E primeiro agradecer a você, Flávio, porque você é o carro-chefe, né, o UFG, e o seu trabalho é o carro-chefe para essa formação. E quando eu fui também chamado para compor a diretoria de cultura junto à nossa PROEC, né? A nossa estrutura é parecida com a de Goiânia, obviamente muito menor, mas nesse processo de transição, de criação da UFJ, então quando eu fui chamado, logo em seguida veio a pandemia, um caso muito semelhante ao que o Rogério estava contando, e o que eu pensei em primeira instância foi que eu precisaria organizar, né? Precisaria ter informações. Bom, e é muito difícil fazer levantamento e tirar informações, né, você sabe que existem pessoas fazendo trabalhos, mas nós também não temos, assim, setores culturais organizados, né? Então, projetos isolados, pessoas que até são da área, são de formação, né, mas não tem cursos de graduação, né, que é a base de formação artística e cultural, enfim. E quando você propôs, né, nos chamou para compor o grupo, eu vi um norte. Eu falei, olha, eu acho que é o caminho, até conversei com a pró-reitora, né, pró-tempore, eu acho que é o caminho para ser um norte. Nós precisamos das pessoas experientes e acredito que a partir daí a gente pode criar, né, tirar o modelo que o pessoal já trabalhou, o que deu certo, o que não deu certo, e aí vamos ver o que vai acontecer. Logo em seguida veio a possibilidade de participar do ForCult, né, que aí abriu muito mais o horizonte, né, as conversas, principalmente que eu particularmente me interessei no grupo de trabalho de plano institucional de cultura. Falei, olha, acho que se a gente tiver um norte, pensar num plano, seguir o que o pessoal tem feito, eu acho que a gente consegue criar, mesmo nas condições em que estamos, que todos já comentaram, né? Mas eu acho que a gente consegue organizar da forma que nós queremos e com as nossas características, né? Então, eu acho que, como o Rogério colocou, é óbvio que isso cria uma teia e nós vamos trocar informações, já estamos fazendo isso ao longo das discussões e, ao mesmo tempo, nós vamos colocar com as características regionais, né? E isso passa os muros da universidade, porque a criação, assim como eu vi, como se deve pensar numa discussão para plano, ele ocorre dentro da universidade e fora. Então, eu penso que hoje a UFJ tem uma missão, pensando na PROEC, onde estamos lotados, né, pensando na extensão e a cultura, mas, no meu caso, particularmente, as questões culturais, que nós temos uma função muito importante agora, que nós precisamos trazer e também levar, né? Então, nessa discussão, nessa possível confecção de um plano ao longo dos meses, dos anos daqui para frente, eu acho que nós vamos conseguir também agregar com o município e, quem sabe, região, né? E a universidade, nós estamos aqui numa cidade com 100 mil habitantes, mas uma região muito importante em Goiás, por isso que eu falo que é essa missão da UFJ. E eu acho que o jeito mais interessante, mais importante, sempre é pelo meio cultural, né? Não só o cultural entretenimento, como o Rogério bem colocou, né? A gente não pode mais pensar, vai ter um evento, seja científico ou em outra instância, a gente coloca alguma coisa para acontecer. Não, nós precisamos discutir e trazer e levar cultura, né? Então, nesse sentido, eu acho que a única forma que eu penso, eu hoje, dentro da diretoria de cultura, é trabalhando em rede. Não tem como mais fazer algo só pensando em entretenimento. Então, eu preciso trazer as ideias, e quem sabe colaborar também com
as minhas ideias, as ideias da nossa instituição, mas eu preciso que isso aconteça em rede, né? E aí, falando do cenário, né, que todo mundo comentou que o cenário, a situação do país e situação política e até econômica, vendo por um outro modo, eu acho que agora as coisas estão, a situação está fortalecendo, né? Como parece que não havia algum caminho, né, a seguir, parece que agora, mais do que nunca, é importante ter as conexões, né? Redes. E no momento de pandemia, talvez tenha até aproximado, porque nós tivemos participação de praticamente o país inteiro no Forcult, né? E então foi possível ouvir experiências, conviver ali, que talvez não fosse possível se não tivesse na situação de pandemia. Então, de todos os males que têm acontecido ao longo do ano, eu acho que foi importante tirar alguma coisa daí, né? E acredito que isso vai nos nortear, e a rede vai fortalecer cada vez mais, e falo que adiantou muito, poucos meses, né, da participação da UFJ na rede, adiantou muito o nosso trabalho e nos deu realmente um norte, né? Além de tentar criar esse plano institucional de cultura aqui na UFJ, como eu falei, nós vamos começar um trabalho de reunir, né? Então, como eu falei, ainda é tudo muito disperso, existem pessoas que são importantes, são chave, nós precisamos trazer junto para a diretoria de cultura, para a PROEC, para a universidade, né? Então, nós vamos começar esse trabalho, já conseguimos reunir um grupo de trabalho nosso para montar uma comissão, então, eu acho que o trabalho está iniciado, e a rede só vai contribuir e nos auxiliar para isso. É isso, Clara. Obrigada, Loísio, muito obrigada, e a gente que agradece a participação, né? Eu acho que todo mundo está aprendendo com todos, né? Então, cada um traz a sua experiência, traz o seu olhar, que está sendo, com certeza, enriquecedor para todas as instituições, né? E para nós também, enquanto gestores, né? De forma pessoal também. Agora, para finalizar essa primeira rodada, vou convidar o professor Augusto Almeida para falar um pouco da UEG e da nossa parceria enquanto rede. Bom, dizer primeiro da minha satisfação, né, meu prazer de estar podendo dividir. Agora a gente divide a tela, né, com tanta gente de história, né, nessa luta pela cultura dentro das instituições de ensino, coisa que acho que todos aí já disseram, né, não é um trabalho fácil, porque o envolvimento com o ensino, com a pesquisa, ele quase sempre se sobrepõe, né, à questão cultural, e acho que nós estamos cavando trincheiras aí importantes para que esse trabalho possa dar frutos, porque eu tenho certeza que quando a gente olha para as pessoas, né, da comunidade acadêmica que são atendidas, elas veem na cultura uma forma muito importante de expressão, e expressão artística, mas que tem também um peso muito forte do lado político, né, da manifestação que essas pessoas fazem com o seu trabalho cultural. E acho que a rede, ela está conseguindo dar vazão a isso. Eu fico observando que, nesse tempo que a gente tem reunido, a gente tem afinado um discurso, né? Acho que todos nós, quando falamos da rede, a gente fala de uma coisa que parece que é a mesma coisa, né? Porque acho que nós estamos imbuídos dessa ideia, né? De que a colaboração entre as instituições públicas de ensino superior do estado de Goiás, ela tem ajudado a fazer o trabalho em cada uma das instituições ganhar uma importância maior, né? A gente tem conseguido se colocar melhor enquanto coordenação de cultura da UEG, enquanto a pró-reitoria, né, um espaço dentro da pró-reitoria. Em cada um dessas instituições, a cultura tem ganhado importância na medida em que ela se articula, né, pelo Estado.
E como o pessoal disse, né, acho que a articulação com o Forcut também, ela ampliou ainda mais, né, essa dimensão do trabalho. Então, acho que isso já, por si só, já justifica a importância que esse trabalho tem tido até aqui. E a gente tem percebido isso, né, dentro da UEG, a gente tem percebido o quanto que a formação da rede tem dado esse fôlego para a gente. E, na verdade, está mandando na contramão dos acontecimentos, né? Enquanto o país caminha no sentido de tentar desprezar a cultura, a gente está conseguindo abrir espaço para que a cultura possa ser essa forma de expressão. E eu tenho percebido, assim, né, olhando para fora da universidade, que as pessoas que têm trabalhado com cultura no Estado, né, e em volta da gente, elas têm visto a gente como uma base de apoio, né? Elas têm visto na gente a possibilidade de um suporte que às vezes eles esperavam do poder público e o poder público não está disposto a dar. Então, acho que nós temos também essa responsabilidade, né? O Valcini estava falando aí da missão, né? Acho que tem a missão de cada um de nós dentro das nossas instituições, mas nós temos também esse papel em termos de política social, né? Nós temos esse papel esse acho que é o papel político que essa articulação tá tendo já, né? A gente tem visto aí, por exemplo, na Lei Aldir Blanc, principalmente a UFG tem dado um suporte muito grande, o IF também, através do Constantino. Então, acho que as pessoas têm visto em nós essa possibilidade, né? Às vezes a gente parece muito maior do que o que a gente é, né? Mas só o fato da gente ter essa possibilidade já é um avanço. E na UEG a gente tem tentado fazer com que essa força que a rede tem construído, ela se expresse na articulação, numa espécie de rede também dentro da UEG. A UEG é a única das instituições estaduais, né, entre as que fazem parte da rede, mas ela também tem uma característica que ela é multicamp, né? Então, nós estamos, assim, entre campus e unidades universitárias, nós estamos em 39 unidades esparramadas. Em cada lugar desse, acaba aparecendo, ou estamos estimulando que apareça, algum projeto na área de extensão vinculado à cultura. E o que a gente tem tentado fazer é criar essa rede no sentido de articular esses trabalhos para que eles não sejam iniciativas isoladas numa unidade lá em Poce, Goiás, o outro lá na região de Niquelândia, o outro lá. Então, tentar ver como é que a gente pode articular esses trabalhos para que eles, convergindo no sentido de linhas de atuação, a gente possa dar um potencial maior para eles, que a gente possa potencializar isso através da formação dessa rede. Então, a forma como o trabalho de cultura tem sido feito é muito nesse sentido, né, de aproveitar as iniciativas que já são tomadas em cada uma dessas unidades ou campos, para que eles possam ser fortalecidos através da articulação entre eles e tentar fazer com que a gente consiga consolidar alguns eventos que vêm sendo tentados, né, nesse tempo dentro da universidade. Um deles é o nosso Festival de Cultura, né? A gente conseguiu fazer um Festival de Cultura que foi planejado durante uns 5 anos, ele conseguiu ser realizado há 2 anos atrás, e agora nós estamos preparando o outro para o início do próximo mês, né? No início do mês de novembro nós devemos fazer ele, inclusive coincidindo com uma das edições da Caravana Cultural, que é um projeto também dessa rede de cultura das instituições públicas de ensino superior. Então, o Festival de Cultura ele é uma forma da gente dar vazão, né, dar visibilidade a esses projetos que vêm sendo realizados. Então, esse trabalho, ele é uma forma de atuação da cultura dentro da UEG, e eu vejo que, na medida em que a gente consegue avançar nesse sentido, a gente começa a deixar algumas referências, né, para que o trabalho possa ter continuidade. Então, nós estamos, ao mesmo tempo que a gente está tendo a primeira caravana, né, que vai acontecer nesse final de semana, e essa live de hoje,
a UERJ está fazendo também o seu congresso de ensino, pesquisa e extensão, né? Então, além das aulas que a Flávia estava falando aí, hoje nós ainda tivemos CEP o dia todo, e isso é um momento também importante, porque a gente começa a ver que o ensino, a pesquisa e a extensão se integram, e a gente vai fazendo com que o nosso espaço, né, da cultura dentro do espaço institucional ganhe força na medida em que as instituições estão se unindo aí para a gente poder caminhar junto num projeto coletivo. Obrigada, Augusto. Não, é realmente assim, eu penso que também agora, enquanto UFG, eu falando aqui, né, a UFG, eu iniciei o trabalho em 2009, como todo mundo, grande parte sabe, né, mas também a gente começou sem equipe, sem saber muito bem o que faria, porque foi criado o cargo, mas a gente não tinha ainda o Centro Cultural, não tinha música no campus, não tinha nenhum tipo de projeto para a reitoria, mas a UFG, de uma certa forma, assim como o IFG, ela, no seu DNA, tem as artes, né? Então, na UFG, eu sou aluna da UFG, eu fui aluna do conservatório ainda, né? Quando tinha 8 anos de idade, então a minha vida todinha eu estou na UFG, né? Eu brinco que eu ganhei do Edvar, porque eu fiz curso técnico, depois graduação, especialização, mestrado, doutorado, tudo na UFG. Eu estava fazendo minhas contas, eu sou 6 vezes egressa da UFG. Então, também eu posso falar um pouquinho da instituição, mas, de qualquer forma, então, a arte está muito presente, né, tanto na música, como eu sou da música, o conservatório, né, ele fez parte da criação da UFG, a Faculdade de Artes Visuais é fortíssima, reconhecida nacionalmente também. Aí nós temos o programa intercultural, tem a letras, enfim, nós temos a comunicação, né, a antiga Facombe, hoje FIC, além de outras áreas também que fazem cultura na UFG. Obviamente, depois da criação da direção de cultura, qual foi a nossa estratégia? Já havíamos tido, era 2009, já havia tido as conferências nacionais de cultura, o Plano Nacional de Cultura veio a ser aprovado um ano depois da minha entrada na pró-reitoria, mas a gente trabalhava já com a minuta do Plano Nacional de Cultura, então diversidade, democratização do acesso, tudo isso que a gente está falando aqui, né, sobretudo, então eu falei, olha, a gente não tem nada, só tinha o quê? O cargo, nem sala, quando eu cheguei, eu tinha, né, então a gente falou, vamos trabalhar com a sensibilização, então a sensibilização é realizar, primeiro trabalhar, realizar. Então, a gente já começou realizando música no campus, né? Que eu lembro que foi meu primeiro projeto. Eu ainda dava aula, eu ainda dou aula na EMAC, eu também sou professora, né? Mas na época eu era coordenadora de curso, então eu estava começando a entender um pouco a gestão superior. Mas aí eu falei, não, vamos criar uma coisa que não tem em Goiânia, né? Vamos trabalhar com a lacuna, que é um conceito que eu gosto muito de trabalhar. E então criamos música no campus, que eu percebi, hoje percebo, que ele foi um projeto assim, sensibilizador, causando grande impacto da importância, como a cultura interfere no campus, né? E na vida da comunidade, né? E da cidade, né? Então a gente conseguiu, né, assim, com música no campus, essa, vamos dizer assim, o alvo nem era esse, na verdade, a gente pensou uma coisa bem pequena e ele cresceu, né, assim, de uma forma inesperada. Depois nós já estávamos no Centro Cultural praticamente organizado e a gente ocupou e vamos também trabalhar com a lacuna, sempre com a diversidade e a democratização do acesso como bandeira primeira, né? Mas hoje, eu digo para vocês que hoje a UFG, então eu não vou falar que falta programação, porque vocês sabem que não falta, né? A gente, ao longo desses anos, a gente estruturou equipe, que eu acho que foi muito importante, então a gente criou concursos na área de artes, então hoje o Centro Cultural UFG tem, da área de produção cultural, tem o cenotécnico, tem iluminador, tem 2 da área de audiovisual, né? E a gente trabalha com colaboradores também na área de designer, na área de museologia, enfim. Então, a gente tem
pessoas específicas para cada área, que eu acho que ajuda muito, ajuda demais, porque eu sempre elogio a equipe da cultura da PROEC, mas foi uma construção com apoio das pró-reitorias e dos reitores, professor Edivar e professor Orlando, né? E agora o Edivar novamente. Mas a mim, colegas, assim, eu estou aprendendo muito com todos, porque eu quero agora escrever as leis, escrever, apesar da gente já ter os editais, desde 2012, a gente trabalha com editais, desde 2013, na verdade, editais no Centro Cultural UFG, mas a gente quer escrever essa política de forma coletiva, conversada, né? Como foi mesmo o processo das conferências, a gente ouvir, né? E, sobretudo, o que já está instituído, documentar, e, se possível, em forma de regulamento, instrução normativa, enfim. Porque eu acho que a gente precisa, se a gente deixar um legado de construção também de documentos, isso fortalece a política pública, né? Porque os próximos que virão também vão começar dali, né? Podem mudar, as coisas mudam, a sociedade muda, mas tem uma base sólida, né? E eu penso que o nosso desafio também como rede, primeiro, enquanto instituição, é pensar essas políticas culturais dentro das nossas instituições e os planos, né, num segundo momento, mas enquanto rede também a gente fazer os regulamentos da rede, né, pensar no funcionamento da rede, quem vai integrar a rede, enfim, eu acho que a gente tem muitos desafios aí, né, para amadurecer, e aí a caravana, a gente está chegando ao final da live, a caravana cultural vai ser esse primeiro momento para a gente que, vamos dizer assim, ver tudo isso que a gente está discutindo na sociedade, junto com os nossos colegas, nossos pares, tanto das instituições como convidados de fora da instituição. Né? Então, esse final de semana, na sexta-feira, a gente lança oficialmente, né, a Rede de Cultura IPSGO, lança o nosso site, né, também o nosso site da Rede IPS, está lindíssimo, eu vou dar o endereço daqui a pouco, e lança toda a nossa programação. Antes de eu falar da programação, eu gostaria de também citar os nossos colegas que fazem parte da rede, que não estão aqui por conta do espaço mesmo, né? Outros compromissos do espaço aqui, porque a gente colocou cada um representando uma instituição aqui presente, mas também fazem parte da comissão de criação da rede, né? O Constantino Isidoro Filho, do IFG, que o Augusto comentou, a Suzete Almeida Bessa, da Regional Goiás da UFG, o Marcelo Costa, da UEG, a Raíssa Picasso, da UFG, o Leonardo Eloy, da UFG, que também nos ajudou com toda a questão do site, né? Uma pessoa incrível, e a Carolina Guimarães Silva, que é a nossa querida Carol, que está de licença maternidade, mas ela faz parte da rede, né? E além, já vou falar que a equipe que está produzindo também, além de todos esses já citados, nós 6 e os citados, né, a equipe do Centro Cultural UFG, então Leonardo na coordenação do site e repositório, a Letícia no design, e na produção e transmissão, Marcos Vinícius Pantaleão, João Vitor, Eduardo Teixeira, Fernando Júlio, que hoje está nos ajudando aqui na transmissão, Thiago Lemos, Dorivan e Adriana. Então, rapidamente, eu só vou convidar vocês para ao lançamento, vai ser um lançamento muito especial depois da manhã, às 20 horas, no canal da Rede de Cultura IPSGO, um canal novo também que nós vamos lançar. Estamos lançando tudo na sexta-feira, tudo que tem direito, né? Então, nós vamos passar os links e vamos divulgar todos os links, com a presença dos 6 reitores na sexta-feira. E depois da fala, né, oficial e da abertura oficial, do lançamento oficial da caravana, da Rede IPS e da programação da caravana, nós teremos o Brasil em Trio, ao vivo, diretamente do Centro Cultural UFG. Então, rapidamente, a caravana, ela tinha sido pensada por nós em ser um evento
caravana, né? Físico, a gente ia visitar cada instituição em cada cidade, em cada região do estado, por isso que ela chama Caravana Goiás. Aquela ideia mesmo do Mambembe, chegando na cidade e interferindo, né? E trazendo um pouco de luz, energia e também crítica, né? E uma série de questões. E, infelizmente, por conta da pandemia, não deu certo, né? Da gente fazer o presencial, mas a gente, como foi falado aqui, o trabalho em rede, ele também nos estimula, né? Então, um foi estimulando o outro, não vamos desistir, todo mundo também com muitos trabalhos nas instituições, né? Também nós estamos com o Compec semana que vem, cada um está com seus eventos também de extensão, né? Nas próximas semanas ou de cultura. Então, a gente, vamos dizer assim, buscamos o fôlego, né, no apoio de cada um, então conseguimos trazer uma programação muito interessante. Sempre vai ter às sextas-feiras a transmissão de uma apresentação artística direto do Centro Cultural UFG, e as programações de 10 às 7 horas da noite. Então, na primeira, vou falar só a primeira no dia 17, então, dia 16, o lançamento às 20 horas, com transmissão do canal do YouTube da Rede Cultura IPSGO, e depois as lives Cultura na FG com o Brasil em Trio, também diretamente, edição Caravana Cultural. No dia 17, a gente vai ter uma mesa muito importante, 10 horas, sobre a Lei Emergencial de Cultura, com o secretário Pedro Vasconcelos, de São Leopoldo, Adriano Baldi, de Goiás, Kleber Adorno, de Cultura de Goiânia, e o Guido Marco, secretário de Aparecida de Goiânia, Mediação, do Constantino Isidoro. Depois vamos ter uma oficina de cinema latino-americana e política, com Francisco Lilo, também vai ser muito bacana, já temos as inscrições, já estão no nosso site que eu vou falar, já podem fazer as inscrições das oficinas. Depois, às 16, teremos roda de conversa, dedo de prosa, mais café com ervas, que são os raizeiros, uma roda de conversa belíssima com o professor Heleno, João Mon, senhor Vicente Sanquelândia, senhora Ana Aparecida, senhor Simão de Calunga, então, com a coordenação da professora Maria Tereza. E, por fim, a gente finaliza no sábado com um fórum de cultura, com esse time mais algumas pessoas, falando sobre exatamente essa política, aprofundando um pouco mais essa discussão que a gente começou hoje, como a gente vai pensar essa política. Vai ser junto, vai ser separado, vamos ampliar, vamos fazer GTs. Então, a gente convida também todas as pessoas das instituições, né, e comunidade para estar nessa discussão que a gente quer ouvir. Esse momento agora é o espaço nosso de escuta dos colegas e de toda a sociedade, como o William falou. Agora, a caravana ela inaugura esse momento que a gente abre as discussões para todos, para nos ajudar, então, a traçar os caminhos que virão. Então, é isso, pessoal. Eu estou muito feliz, porque, apesar da gente, às vezes, falar, não vai sair o site, não vai sair essa caravana, quem está falando essa caravana faz mais de um ano. Então, esse foi o primeiro projeto coletivo que a gente tem muita felicidade de trazê-lo, e a programação toda, antes que eu me esqueça, está no site, já podem colocar no site rededeculturaipsgo.ufg.br. Eu vou colocar aqui no chat, o Fernando vai projetar, então lá tem todas as fichas de inscrição, eu vou colocar aqui no chat, pronto, está aí esse site com todas as informações sobre a caravana cultural. Então, colegas, para finalizar, já demos 1 hora de live, né? Não tem como. Eu gostaria que vocês, então, dessem o alô final, fizessem o convite a todos para estar conosco nessa jornada de 4 semanas, né? 4, sexta e sábado, mas eu acredito que vão ser semanas muito prazerosas, de muitas trocas, vamos ter jazz, vamos ter show, vamos ter samba, vamos ter artes visuais, audiovisual, teatro, dança, enfim, nós vamos ter a diversidade da cultura em suas variadas formas. Eu acho que vai ser um momento muito bacana para todos nós. A gente começa da mesma ordem? Como é que vocês querem começar? Pode ser? Então, as damas primeiro, Roseli?
Então, vamos lá na mesma ordem. Ah, tá bom, obrigada. Então, eu queria agradecer, né, em nome da Pró-Reitoria de Extensão, agradecer mais uma vez a acolhida de vocês na rede, e queria convidar todo o pessoal que está assistindo, os nossos grupos, os nossos naipes, né, que são nossos parceiros, a nossa equipe da Pró-Reitoria de Extensão, que tem nos ajudado o tempo todo, e convidá-los a todos participar, porque, assim, a programação não só desse final de semana está muito boa, quanto os demais, né? Daqui 15 dias nós já teremos a próxima, com novas pessoas, com novos debates, então estão todos convidados. Obrigada, Roseli. Até sexta, né? William. Até sexta. Bom, agradecer também, Flávia, né, por esse espaço tão importante, né, para nós apresentarmos aqui esse trabalho que está sendo feito coletivamente e reforçar o convite, né, para que todos estejam conosco no lançamento da Caravana Cultural na sexta-feira e que nós possamos, né, no sábado aí avançar nesse diálogo com a participação coletiva e que esse nosso trabalho possa render ótimos frutos aí para as nossas instituições, mas principalmente para as comunidades que nós atendemos. Então, uma boa noite e um abraço para todos e todas. Obrigada, William. Aloísio. Pois é, então também eu agradeço o espaço, Flávia, e aos colegas, e também convido o pessoal. Realmente a programação está muito boa, e é só o começo, né? Que muita coisa vem pela frente. Então, que todos participem. Boa noite a todos. Aloísio, é só o começo. Augusto. Pois é, o Rogério sumiu, né? Mas eu acho que parabéns, né? Parabéns a todos vocês, parabéns para nós, porque a gente acha que mostra uma cara agora, né? O povo sabe que nós existimos e acho que agora não tem mais jeito de voltar atrás. Então agora é daqui para frente, né? Eu também acho que a rede só vai dar certo se ela for aumentando. E aí aqui nós já formamos, né? Entre nós agora é o pessoal que a gente consegue atingir. Acho que nós temos que trazer esse pessoal para que isso vire uma teia mesmo, que o negócio vá se firmando. E esse final de semana, acho que todos estão convidados, porque vale a pena, é uma programação que acho que quem participar vai ganhar. Muito obrigado e parabéns aí pela primeira atividade pública dessa rede IPES. Realmente, o Rogério está aqui, olha, ele caiu e coisa de internet, está tentando voltar, mas a gente já está encerrando. Se ele conseguir voltar, ele dá sua palavra final, mas deixou um abraço. E é realmente o que todos falaram, são redes em rede, né? Então, dentro da caravana, nós temos a rede do Cineclube, a rede dos Raizeiros, a rede do Encontro de Culturas lá de Cavalcante, né? E Alto Paraíso, enfim, variadas redes. Ah, chegou. Vamos lá, aí chegou. Cheguei. Rogério, você está falando que a rede, nosso encontro, nossa caravana são redes em rede, inclusive a rede do Cineclube que você trouxe para a caravana. Então, para você fazer essas considerações finais e fazer o convite. Sim, desculpa, caiu aqui, eu estava desesperado aqui para voltar, mas deu certo. Aqui a internet hoje aqui está com problema, mas acabou dando certo, né? Então, eu queria agradecer a participação na caravana, né? E convidar todos aí, todas também, para divulgarem o máximo possível. Eu estou fazendo isso aqui em catalão, né? Já há algum tempo. Eu acho que isso, não sei, aqui tem uma característica diferente, catalão, obviamente a gente não está num grande centro, né? Mas só de eu comentar com muitos amigos músicos, tá? O pessoal que trabalha com cultura, né? Caiu. Ele está aí, mas ele já só está a imagem, o corpo já foi. Mas, então, assim, agradecer então, a presença do Rogério, a presença do Aloísio, da Roseli, do Augusto, do William e de todos os colegas que eu mencionei, Constantino, Léo, Suzete, Raíssa, né, a Carolzinha que está em casa nos assistindo, e dizer que é uma alegria muito grande, né, a gente ver essa etapa desse primeiro projeto coletivo realizada, e eu penso que é isso, a gente colocou o nosso bloco na rua, né, Augusto, agora é a gente cada vez mais
crescer, tanto internamente com os nossos colegas, chamando os nossos colegas para pensar conosco as políticas, pensar conosco as programações, pensar conosco os espaços, os projetos, os editais, mas também trazer a extensão, trazer a comunidade, né? Porque as universidades, instituições públicas de ensino superior não existem sem a sociedade. Então, a sociedade faz parte dessa caravana, tanto é que vários convidados são pessoas externas às universidades que vêm fortalecer essas discussões acerca da cultura nas instituições públicas de ensino superior. Então, mais uma vez, eu agradeço a todos e agradeço a você de casa e, mais uma vez, reforço o convite que os colegas fizeram para sexta-feira estar conosco, às 20 horas, no YouTube da Rede Cultura IPSGO, para o lançamento oficial da Rede Cultura IPSGO e da Caravana de Cultura. Muito obrigada e até lá.